Olá pessoal, nessa aula aqui de hoje nós vamos fazer a adição de radicais. Nós temos aqui uma expressão bastante conhecida, né, por quem pratica bastante matemática. Aqui nós temos raiz quadrada de 45 mais raiz quadrada de 125 mais raiz quadrada de 80. Como é que nós fazemos para poder resolver essa expressão? Olha, nós teríamos que ter a raiz quadrada de 45, mas ela não tem uma raiz exata, né? A raiz quadrada de 25 também não tem exata e a raiz quadrada de 80 também não tem um valor exato. Então, para poder resolver essa expressão, nós temos que fazer a simplificação desses radicais, primeiramente, tá? Podemos fazer aqui no canto, olha. Vamos simplificar o 45, ó. Raiz quadrada de 45, nós vamos fazer a decomposição do número 45. Decomposição em fatores primos, tá? 45 é um número que é divisível por 3, tá? 45 dividido por 3 é 15. 15 também é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5. E 5 é um número primo, que dá para dividir por ele mesmo, tá? 5 dividido por 5 é 1. Como aqui se trata de uma raiz quadrada, tá? Como aqui se trata de uma raiz quadrada, esses números aqui do lado direito da decomposição, eu vou separá-los de 2 em 2. 3 e 3 vai ficar 3 ao quadrado. E o 5 aqui fica sozinho, ok? Então, para a gente terminar essa fatoração aqui, nós temos 3 ao quadrado e o 5. Nós vamos colocá-los dentro da raiz quadrada, tá ok? Vai ficar 3 ao quadrado vezes o 5. E aí nós podemos cortar o índice 2 com o quadrado do 3 aqui, que é 2. E tirar o 3 aqui para fora. Ficou só o número 5 aqui dentro do radical, tá? Então, finalizando, ficaria 3 raiz quadrada de 5, ok? Esse 3 raiz quadrada de 5, de forma simplificada, eu vou colocar aqui bem debaixo do raiz quadrada de 45, olha. 3 raiz quadrada de 5, que é a forma simplificada da raiz quadrada de 45, ok? Aí continua, mais... Vamos fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 125, tá? É a mesma coisa. Vamos fazer a decomposição, então, em fatores primos do número 125 aqui embaixo. 125, ele é o número, você pode perceber que ele termina em 5, então dá para dividir por 5, é um número divisível por 5, tá? 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 termina em 5, também é divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5. E 5 é um número primo que também dá para dividir por ele mesmo, né, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1. Como se trata de uma raiz quadrada de 125, 2, esses números aqui do lado direito eu vou separar de 2 em 2. 5 e 5 vai ficar 5 ao quadrado. E sobrou um 5 aqui, ó, tá? Que fica sozinho. Ok? Colocando esses fatores aqui, 5 ao quadrado e o 5 dentro da raiz quadrada, veja como que vai ficar. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes o 5 aqui que sobrou. Ok? Nesse caso aqui, nós podemos cortar o quadrado aqui do 5 com o índice aqui do radical, que também é 2. Ó. Corto 2 com 2. E esse 5 aqui, eu coloco
para o lado de fora. E o que sobrou dentro da raiz quadrada foi apenas esse 5, tá? Que não tem como cortar o seu expoente, tá? Vai ficar raiz quadrada de 5. Então, de forma simplificada, a raiz quadrada de 125 é a mesma coisa que 5 raiz quadrada de 5, ok? Continuando a conta. Mais raiz quadrada de 80. Vamos resolver da mesma forma, tá? Nós temos que fazer a decomposição em fatores primos do número 80. Vamos fazer aqui do lado. 80. Até uma fatoração mais simples, né? Porque o 80 é um número par e fácil de dividir. 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 também dá 5. Agora o 5 é um número primo. Só dá para dividir por ele mesmo, que é o 5. Tá? 5 dividido por 5 é 1. Como se trata de uma raiz quadrada de 80, uma raiz quadrada, esses números do lado direito eu vou separá-los de 2 em 2, tá? 2 e 2, 2 ao quadrado. 2 e 2, 2 ao quadrado. E sobrou o 5 aqui sozinho. Ok? Esses fatores aqui, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e o 5, eu vou colocá-lo dentro de uma raiz quadrada, tá? Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 5. Como eu disse antes, nós podemos cortar. Como aqui é a raiz quadrada, nós podemos cortar o expoente 2 com o índice 2 e tirar esse 2 aqui para fora. Cortar o expoente 2 com o índice 2 e tirar esse 2 aqui para fora, que é a base. E o 5, como não temos como cortar, né? Porque o seu expoente é 1 aqui no caso. Não podemos cortar o 1 com o 2. Então, ele fica dentro da raiz quadrada. Continuando aqui, ó. 2 vezes 2 é 4 raiz quadrada de 5. Então, de forma simplificada, raiz quadrada de 80 vai dar 4 raiz de 5, tá? Vou colocar aqui embaixo. 4 raiz quadrada de 5. Ok? Então, raiz quadrada de 45 é 3 raiz de 5. Raiz quadrada de 125, de forma simplificada, é 5 raiz quadrada de 5. E raiz quadrada de 80, de forma simplificada, é 4 raiz quadrada de 5. Então, aqui vocês podem perceber que o radical é o mesmo. Raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. Nesse caso, nós podemos somar esses fatores externos à raiz, certo? 3 mais 5 é 8. 8 mais 4, 12. Nós podemos somar esses fatores externos do radical, da 12, e conservar o radical, que é a raiz quadrada de 5. Então, resultado final dessa expressão aqui, soma de radicais, adição de radicais é 12 raiz quadrada de 5, tá? Eu coloquei aqui do lado porque às vezes os alunos perguntam, mas e se for uma subtração? É a mesma coisa que nós temos que fazer? Sim, exatamente. A subtração é praticamente a mesma coisa, só que em vez de você somar, você vai subtrair, né? Mas aqui, por exemplo, já é uma expressão, nessa letra B aqui, é uma expressão de forma que já está simplificada, tá? Vocês podem perceber que os radicais aqui, ó, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2 são semelhantes. Então, só nos cabe a subtrair esses fatores externos aqui, ó. Podemos fazer o seguinte, ó. 3 menos 4
ficaria 4 negativo, né? Lembrando que quando o número ele não tem sinal, o 3 aqui, é a mesma coisa se tivesse, é porque ele é positivo, né? Quando não tem o sinal aparecendo, porque ele é positivo. Então nós temos mais 3 menos 7 é menos 4. Menos 4, raiz cúbica de 2. Menos os 6 raiz cúbica de 2 ficaria menos 4 menos 6, ficaria aqui menos 10. E o radical aqui, como é o mesmo, a gente só conserva raiz cúbica de 2, ok? Resultado final dessa expressão aqui seria menos 10 raiz cúbica de 2, ok?